Ok, pessoal, vamos passar agora para o cálculo de limites de função que são descontínuos. Tudo bem? Vem aqui comigo, a gente vai aprender como fazer isso. Então, a função que eu tenho agora é esta função x² menos 1 sobre x menos 1. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer o que nós já vimos aprendendo. Simplesmente pegar esse valor, que aqui está o valor de 1, e substituir. Olha o que vai acontecer. Se eu substituir em cima, vai dar 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0. Se eu passar aqui embaixo, vai dar 1 menos 1 que dá 0. Aí, parou. Até o momento onde o 0 deu em cima, não tem problema. Podia ser, por exemplo, 0 dividido por 5 dava 0, 0 dividido por 4 dava 0, enfim, 0 sobre qualquer coisa dava 0. Só que, a partir do momento que eu tenho 0 embaixo, isso inviabiliza toda a minha conta. Porque lembra-se que a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais. E qualquer coisa que foge dentro do conjunto dos números reais não é cálculo 1. Tudo bem? Tudo que foge de dentro do conjunto dos números reais não é cálculo 1. Você vai ter que usar uma outra técnica matemática que está fora de cálculo 1. Aqui, a gente trabalha sempre dentro do conjunto dos números reais. E essa divisão por zero não está contida dentro dos números reais. Tudo bem? Então, aparentemente, esse limite não existe. Não posso calcular esse limite, porque a partir do momento que eu jogar um valor 1 aqui, fazendo aquela substituição, aqui vai dar divisão por zero. Então, eu poderia dizer, olha, esse limite não existe. Só que, na verdade, não é bem assim. Tá, ok? Eu vou te mostrar como contornar isso daí. Nós já vimos no vídeo anterior, uma revisão, que essa expressão que aqui está, x² menos 1 sobre x menos 1, através do conhecimento lá de produtos notáveis, eu posso reescrever isso aqui como sendo produto entre esses dois termos. E aí esse produto viabiliza o corte com o valor de baixo, que é justamente o valor de baixo que inviabiliza a conta do meu limite, se ou não. Porque aqui embaixo é que está a minha determinação. Quando eu jogo 1, 1 menos 1 dá 0. Então a grande sacada é tentar eliminar esse denominador de baixo. E é isso que eu fiz. A partir de reescrever essa diferença em 2² na forma de um produto, isso viabiliza o corte do numerador com o denominador, e aí eu posso ter só simplesmente x mais 1. Aí agora sim, ó, aqui eu tinha problema para calcular o limite, mas aqui eu não tenho mais, porque vira uma função do primeiro grau e ela é contínua. Então a gente vai fazer assim, ó, portanto, o limite de x² menos 1 sobre x menos 1, quando o x está tendendo para 1, que era difícil, eu esqueço ele e digo, olha, ele é igual ao limite de x mais 1 com x tendendo a 1. O mesmo limite, ó, x tendendo a 1, x tendendo a 1, eu só mudei essa parte aqui do limite da minha função, só reescrevi a minha função. E aí agora sim, eu tenho uma função que é contínua, x mais 1, eu passo a substituir aqui, 1 mais 1 dá 2, acabou o meu problema. Então veja, a partir de agora, quando nós estivermos trabalhando com funções onde aconteça esse problema aqui da substituição, quando eu saio do conjunto dos números reais, por exemplo, essa determinação, basta você pegar, tentar aquela função e reescrever de uma outra forma. E aí, dessa nova forma que aqui está, você consegue aplicar o limite como se estivesse aplicando o limite de uma função contínua. Certo? x mais 1 igual a 2. Esse limite aqui, quando x tende a 1. Tudo bem? Agora, eu quero fazer contigo uma análise gráfica sobre tudo isso que a gente fez aqui. O que está por trás de tudo isso? Quer dizer, foi simplesmente uma jogada de transformar isso aqui para isso aqui e calculou o limite muito simples. O que está por trás de tudo isso? Pessoal, para analisar melhor isso, nós não tem maneira melhor do que fazer o gráfico. Tudo bem? Então, eu quero fazer o gráfico dessa função aqui, x² menos 1 sobre x menos 1. Só que eu já sei que o gráfico disso corresponde ao gráfico exatamente disso aqui. Então, ao invés de eu complicar minha cabeça e tentar calcular, olha, uma função de segundo grau para uma função do primeiro grau. Se eu fosse jogar ponto a ponto, eu ia ter que ter um bom trabalho. Então, ao invés de lidar com isso aqui, já que eu sei que é igual a isso, eu vou trabalhar apenas com isso aqui, que eu já sei trabalhar com o gráfico da função do primeiro grau. Certo? Então, como é que ficaria esse gráfico aqui? Ora, é uma função do primeiro grau, né, o x elevado a 1 mais 1, onde o b vale exatamente 1 e o a também vale 1. Então, se o a vale 1, é porque eu estou com a minha retinha voltada para cima, coeficiente positivo, reta para cima. E se o b é 1, significa dizer que essa reta vai cruzar o eixo y exatamente 1. E é isso que eu vou fazer. Então, meu gráfico vai ficar mais ou menos assim, ó, uma reta.
certo? Reta para cima, porque aqui é 1, como 1 é positivo, o A é positivo, reta para cima. E o B, exatamente 1. Então, o cruzamento vai ser exatamente 1 ali com o eixo Y. Está aí o gráfico dessa função. Aparentemente, tudo certo. Aparentemente, tudo certo. Só que tem um grande detalhe que está aí por trás. Acompanhe aqui comigo, pessoal. Veja, essa função que aqui está, que foi a original que ele nos deu, essa função, ela permite que x seja igual a 1, pessoal? Essa função que aqui está, ela permite? Não permite, porque se x for 1, vai dar divisão por 0, e aí eu saio do conjunto dos números reais. Então, essa função aqui, ela não permite que x seja 1. Durante esse processo, eu estou dizendo que é igual. Então, toda a informação que eu tenho aqui tem que ser igual à informação que está aqui. Então, se aqui não pode ser 1, logicamente que no final também vou ter que chegar à conclusão que não pode ser 1 também. Então, essa simplificação, quando a gente faz mecanizado, a gente faz tudo e nem olha essas restrições. Mas, no fundo, quando eu chego aqui, nesse valor que é igual a esse, a maneira correta é dizer assim, olha, com x diferente de 1. Ou seja, essa minha simplificação é válida, eu posso trabalhar com esse resultado simplificado desde que eu me lembre do que eu tinha lá no original, onde o x não poderia ser 1. Certo? Então, o resultado é esse, mas com x diferente de 1. Aí, o que isso vai me ocasionar no meu gráfico? Ora, eu vou desenhar da mesma forma o gráfico de x mais 1, está aqui a reta, está certinho, só que no ponto x igual a 1, eu não posso ter correspondência. O que isso implica? Implica o seguinte, ó, que aqui, digamos, vou escolher aqui um ponto 1. Em x igual a 1, o que acontece com a função? Aí você vem bem aqui, ó, e vai fazer uma descontinuidade nela. Simples isso, simplesmente isso. Então, para você dizer essa bolinha, é para dizer, olha, em x igual a 1, não tenho correspondência. Tá certo? Eu não tenho essa correspondência. Eu tenho correspondência para quando o valor de x são maiores que 1 ou menores que 1. Indo para o mais infinito ou indo para o menos infinito. Só que quando o x for exatamente 1, eu não vou ter essa correspondência aqui. Tudo bem? E aí eu posso dizer o seguinte, então, ó, que esse gráfico aqui, essa f de x, é igual ao gráfico dessa função, a função é essa, né, x menos 1, que é igual eu escrever x mais 1. É igual. Com x diferente de 1. Que foi exatamente essa discussão que eu fiz aqui com vocês. Ó. Isso é igual a isso, só que com x diferente de 1. Mas, professor, se eu substituir 1 aqui, vai dar tudo certo. Não é verdade? 1 mais 1 dá 2, é uma função contínua. É verdade. Só que você não tem que se esquecer de onde foi que você veio com isso. Isso aqui não surgiu do nada. Isso aqui veio de uma simplificação. Então, tudo que for válido aqui, para você permanecer com essas igualdades, vai ter que ser válido para cá também, incluindo as restrições. Logicamente que durante o processo de simplificação você não enxerga isso, mas aí vai de você investigar. Tudo bem? Olhe para a função original, veja quais são os valores que não podem ocorrer e, além de chegar a um resultado mais simplificado, diga qual era a restrição que tinha anteriormente. Tudo bem? E aí, isso aqui, então, facilita bastante, porque aí eu já crio o gráfico, como se fosse uma função contínua, e depois só me lembro que não pode ser 1. Aí eu desenho o gráfico, bonitinho, e digo, pera lá, aonde é que não pode? Em x igual a 1 não pode existir continuidade. Então, eu abro uma bolinha e desenho todo esse gráfico, com exceção desse ponto onde x igual a 1. Tudo bem? Detalhe importante. Perceba, deu mais trabalho, porque de fato essa função ela é descontínua. Por isso que a gente teve mais esse trabalho. Se ela fosse uma função contínua, era só substituir e achar o valor rapidamente, como nós já havíamos feito aqui. Agora, como ela é uma função descontínua, ela dá mais um pouco de trabalho, porque você precisa reescrever de uma outra forma para poder calcular o limite. Agora, muita atenção. O fato dessa função ela ser descontínua não significou dizer que eu não pude calcular o limite. Eu calculei. Ela é uma função descontínua, eu, através de um artifício matemático, consegui escrever de uma outra forma e calculei o limite. O limite é igual a 2. Tá certo? Então, aqui, ó, eu poderia dizer que 1 não tem correspondência,
Mas eu podia dizer o seguinte, que quando eu me aproximo, eu vou me aproximando de um valor aqui por baixo e aqui por cima, de tal maneira que eu vou chegar a um valor L, que eu chamo de limite, que é igual a 2. Não significa dizer que a função está definida. Significa apenas dizer que você chegou tão perto, mas tão perto de 1, que você passou a enxergar para o valor que poderia estar lá, que no caso era 2. Tudo bem, pessoal? Então, agora nós vamos passar para fazer mais alguns exercícios. Esse aqui foi um exemplo de como a gente tem que se trabalhar quando a função ela é descontínua, e a partir de agora vamos intensificar esses exercícios, basicamente quando a função forem descontínuas. Tudo bem?